campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, nossos irmãos que assistem o nosso canal no YouTube. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o nosso Evangelho. E assim, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu a lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí o item 7, os inimigos desencarnados. Vou ler um pedacinho para depois nós comentarmos. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma interpretação momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha o seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência até a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é o que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime máxima do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são a variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os espíritos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se as vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Que lição, né, meus amados? Amar os nossos inimigos e os inimigos desencarnados. Às vezes a gente não entende bem isso, né? Mas nós sabemos que somos espíritos encarnados aqui na Terra. Isso é, somos espíritos
que temos o corpo físico, né? E que ainda estamos aqui na Terra cumprindo a nossa missão, digamos assim, né? Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Mas nós sabemos também que nós não somos só corpo. Nós somos corpo, espírito e perispírito. E quando nós desencarnamos, quando nós morremos, o nosso corpo, que é material, fica aqui na Terra, né? E com o tempo se destrói. Mas o espírito não. O espírito, este é eterno, né? Ele sobrevive ao corpo. E este espírito que sobrevive ao corpo continua a sua vida no outro lado da vida. Mas às vezes são espíritos tão apegados à matéria, tão apegados aos bens materiais, tão apegados às suas coisas aqui no terra-terra, que eles ficam aqui, ainda na casa que moravam, no trabalho que tinham, não é? Ficam perto daqueles que são caros e às vezes ficam perto daqueles que eles não gostam, daqueles que eles não gostavam, daqueles que eles odiavam, né? Odiar é uma palavra tão forte, né? Que a gente vai aprendendo a não usá-la mais, não é? E vai aprendendo também a não odiar ninguém, né? E a máxima do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está mais próximo de nós, aquele que está dentro dos nossos lares, aquele que está no nosso trabalho, aquele que nós temos uma convivência mais diária e todos os outros que passam pelo nosso caminho. E às vezes a gente não consegue amar este próximo, porque esse próximo tem divergências de nós. Este próximo pensa diferente de nós. Esse próximo vem de outra educação, vem de outra família, de outro jeito de viver, e às vezes não fecha com a gente. Mas não é por isso que a gente vai, né, ter atrito com ele, vai ficar inimigo, vai brigar, não é? E fazer deste próximo um inimigo. Às vezes as pessoas brigam por questões materiais, brigam por questões sociais, brigam no trabalho, brigam porque um quer o lugar do outro, não é? Brigam por diversos motivos e vão formando ao longo das suas vidas essas desavenças, e essas pessoas muitas vezes ficam inimigos. E quando desencarnam, continuam inimigos. Porque quando nós desencarnamos, a gente continua do jeito que a gente é. Se a gente conseguiu, durante a nossa encarnação, melhorar um pouquinho, não é? Melhorar o nosso gênio, melhorar as nossas atitudes, tratar as pessoas com urbanidade, isso tudo vai nos auxiliar para quando nós desencarnarmos, não é? E podermos ir para um lugar um pouquinho melhor, onde não haja tanta confusão, tanta briga, tanta função, né? E por isso que a gente precisa, a cada dia, né? Tem até um dito popular que diz, né? Ser hoje melhor do que ontem. Esse é o grande objetivo da vida. Cada dia melhora um pouquinho, cada dia melhora um pouquinho. Sem desistir, né? Porque às vezes a gente melhora num aspecto, quando vê, cai de novo fazendo a mesma bobagem. Faz parte. Somos humanos, ainda estamos aqui aprendendo, ainda temos dificuldade de aprender, colocar no nosso interior, né, as coisas boas que aprendemos. E com isso, nós às vezes conseguimos fazer com que as pessoas não gostem da gente, né, por diversos motivos. E quando essas pessoas desencarnam, elas procuram os seus desafetos. E aí aparecem as obsessões, que nós conhecemos tão bem, né? As obsessões que pode ser de um espírito desencarnado para este espírito que está encarnado. Então a pessoa que está desencarnada quer se vingar desse espírito, não é? E só está perto dele por afinidade. Porque a pessoa encarnada age da mesma maneira que aquele espírito desencarnado.
Porque se a pessoa que está encarnada de mudar o seu pensamento, mudar a sua atitude, não é? Estiver em paz consigo, em paz com os outros, fizer as suas orações, é muito difícil que este espírito tenha acesso a essa pessoa para obsediá-lo. Mas no mais das vezes, nós temos sintonia com estes espíritos, porque são pessoas que conviveram conosco e nos conhecem muito bem e sabem bem dos nossos pontos fracos, né? E tem também a obsessão que nós fazemos para os desencarnados, né? Desencarnou o nosso parente, desencarnou o nosso marido, a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho. E aquele que fica aqui não se contenta. É difícil mesmo, né? A separação é sempre muito difícil. Então, aquele que fica aqui fica descontente, fica às vezes chamando por aquele que já foi, fica comparando. O fulano, quando estava aqui, me auxiliava nisso, naquilo, naquilo outro. Agora eu estou tão sozinho, agora eu não consigo fazer as coisas. Que falta que ele me faz? Então, quando isso ocorre, a gente deve fazer uma oração pelos que se foram. Sempre orar por aqueles que já desencarnaram. Porque só o que eles precisam de nós agora é da nossa oração, né? Não precisam mais do nosso dinheiro, não precisam mais do nosso apartamento, não precisam mais do nosso carro, não. Eles precisam da nossa oração. A oração é uma coisa tão linda, tão forte, e Jesus nos ensinou a orar, que a gente ora aqui e é mais rápido que qualquer internet. Chega direto ao ponto, aquele que a gente está mencionando na nossa oração. E quando a gente ora para Deus, né? Quando a gente pede o auxílio de Jesus, é rapidinho, é a coisa mais linda que existe essa conexão. Elevamos o nosso pensamento, oramos com fervor, né? Com fé, e rapidamente vem aquela resposta para nós. É muito lindo. Às vezes a gente esquece de orar. A gente acha, não é, que pode resolver tudo sozinho. E às vezes quebra a cara tentando resolver as coisas e não consegue. Ficava muito mais fácil se a gente lembrasse de orar. Se eu lembro sempre? Claro que não. Às vezes eu também esqueço. E muitas vezes quebra a cara muito mais vezes do que devia. Porque esqueço de pedir este apoio, de pedir essa força, não é? Que vem de Deus. Que todos nós somos filhos de Deus, amados por este Pai. E Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Deus de que a gente peça. Deus de que a gente lembre, né? Que Ele existe. E por isso, então, na lição de hoje, dos inimigos desencarnados, a gente precisa ter cuidado agora. Deus de agora. Sempre que possível, não fazer inimigos. Não brigar porque tem razão. Se vê que a pessoa não entende o teu ponto de vista, larga de mão. Deixa cada um pense como quiser, age como quiser, cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por nós mesmos, por mais ninguém. E não podemos mudar os outros. Às vezes a gente acha, não sei porquê, que tem essa força de mudar uma pessoa. Não tem. Nós não temos a força de mudar ninguém. Já é muito difícil mudar a nós mesmos, que é a nossa tarefa principal. Então nós às vezes queremos mudar os outros e não conseguimos, e nos atritamos, e ficamos chateados com isso. Mas a gente precisa entender que as pessoas têm um livre-arbítrio, que cada um faz da sua vida, da sua passagem aqui pelo planeta, o que achar melhor. Nós não podemos e não devemos interferir na vida de ninguém. Mas então a gente não pode dar um conselho? Claro, e deve. Às vezes, né, um filho que nos pede um conselho, que a gente tem condições, não é? De aconselhar, de mostrar o melhor caminho, mas sempre deixando bem claro que a vida é dele e que a pessoa precisa resolver de acordo
com seus sentimentos, não é? De acordo com seu modo de vida, de acordo com a sua vivência. E sempre lembrando, né, de mostrar às pessoas que nós temos, Deus é tão bom conosco, que nos colocou uma coisa chamada consciência. Todos nós sabemos muito bem o que é bom para cada um de nós e o que é bom para os outros. Está escrito na nossa consciência. A gente para um pouquinho, respira, ora, pensa nas coisas e aí vem. E também uma maneira infalível, não é? Pelo menos eu acho, da gente responder aos nossos questionamentos, às nossas inquietações, é abrir o Evangelho. Abre o Evangelho em qualquer página. Lê o que está escrito ali. Verifica se não cabe bem dentro do que tu está pensando. Observa o que é que nos foi dito aqui. E aí a gente toma uma decisão. Então hoje nós temos que aproveitar o momento presente, que se chama hoje, presente de Deus para cada um de nós. Porque o ontem já passou, é passado, não vem mais. E amanhã não chegou ainda, é futuro, vai chegar, mas vai depender muito das nossas atitudes do hoje. Então o presente, na verdade, é o único tempo que existe. Presente de Deus para cada um de nós. O único momento em que a gente pode rever o passado e planejar o futuro. Que coisa mais linda, né? Então temos que viver o hoje, com intensidade, com alegria, com amor, sabendo que estamos sempre sob a proteção de Deus. Ninguém está sozinho, Deus está sempre conosco, né? Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que para isso Deus permita. É uma alegoria, né? Mas é uma grande verdade. Tudo que nos acontece, existe a permissão de Deus. E existe o nosso livre-arbítrio. Portanto, vamos tratar de não fazer inimigos. Vamos tratar de amar os nossos irmãos. Vamos tratar de nos melhorarmos a cada dia. E vamos ter, assim, muita tranquilidade, muita paciência, muito amor no coração, muito perdão, muito entendimento. Vamos ouvir mais do que falar, né? A gente sempre diz lá na nossa casa, Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e só uma boca, que é para nós prestarmos mais atenção em tudo, ouvirmos mais e às vezes falar menos, não é? Então todas essas lições nos caem hoje. Eu tô rindo porque eu falo bastante, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito. E geralmente quem fala muito, né, acaba errando, dizendo às vezes o que não precisa. É uma das coisas que a gente tem que corrigir, né? Saber ouvir, saber escutar aquele que quer falar, né? Mais do que a gente. Tá, meus amados? Então, na nossa lição de hoje, os inimigos desencarnados, né? Vamos orar por eles e vamos principalmente viver de tal forma a não termos inimigos, nem nesta, nem noutra vida. Que Deus nos abençoe, nos dê força e coragem para continuarmos na nossa vida, na nossa batalha diária aqui na Terra. Vamos em seguida, então, ler as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos.
Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo as tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os nossos lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site